Mas olha quem está aqui do meu lado, é um médico maravilhoso que é o Dr. Cícero Alves, ele que veio hoje falar com a gente a respeito dos perigos dos remédios para dormir. Ele que é um médico do sono, hoje aceitou o nosso convite para bater esse papo com a gente, né, doutor? Doutor, tem muita gente dormindo, mas tem muita gente dormindo à base de remédios. E quais são os perigos na hora da pessoa achar que é muito normal sempre dormir com efeito de remédios? Como tem muita gente dependente desses remédios, né, doutor? Muita gente. Primeiro, bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. Primeiro, antes da gente falar dos riscos, eu acho que é importante a gente frisar que às vezes não é nem conveniente usar um remédio para dormir. Doutor, verdade. A insônia, na grande maioria dos casos, ele é um sintoma de uma outra doença. Então, em vez da gente ficar se automedicando e ficar indiscriminadamente usando uma medicação para dormir, o que é racional é investigar a causa da doença, tratar a causa da doença para que você consiga dormir de uma forma natural. Pronto, que bom o senhor estar falando sobre esse assunto. Recentemente, o doutor veio aqui para o nosso estúdio, onde a gente pôde debater justamente esse assunto. Quando uma pessoa tem um problema para dormir, quando ela tem as dificuldades para dormir, o senhor deixou bem claro isso para a gente. Que as pessoas, quando elas vivem essa situação, é porque algo está errado. Sim. Já começa que isso daí já é um erro, tomar remédio sem antes perceber o que na verdade está acontecendo com esse organismo. Sim, né? sim. Esse foi uma primeira situação. Mas a gente sabe que insistentemente, no dia a dia, as pessoas têm mostrado, inclusive pessoas que às vezes a gente conversa no dia a dia, ontem para eu dormir eu tive que tomar um remedinho. Ontem para dormir eu tive que tomar um remedinho. Eu tomei um remedinho da minha vizinha, tomei um remedinho que a minha mãe me deu, uma metadezinha para eu dormir. Então, assim, às vezes isso vira uma rotina preocupante, porque como o senhor mesmo falou, a pessoa pode estar, por exemplo, camuflando um problema seríssimo de saúde, né, doutor? Sim, sem dúvida. 92% aproximadamente das insônias, elas são causadas por um outro problema. Seja um problema do sono, seja um problema sistêmico, seja um efeito colateral de algum outro medicamento. Então não tem o mínimo sentido você ficar usando a medicação sem tratar, sem investigar e tratar a causa. Dito isso, acho que é a primeira lição do dia. Insônia é um sintoma, geralmente, de uma outra doença. Vamos investigar, tratar a doença. Quando que eu devo usar um remédio para dormir? Quando eu investiguei a minha causa, estou tratando, e esse tratamento vai demorar um tempo a surtir efeito. Nesse intervalo, um curto período, eu posso usar a mão de uma medicação para que eu durma bem até que o tratamento da doença base apareça, até que o resultado desse tratamento surta efeito. E aí vem, tá bom, então eu vou usar um remédio por um curto período. Qual remédio usar? E aí vem uma outra discussão. Existem os famosos tarja preta, a gente até trouxe uma arte para mostrar. Queria até mostrar para quem está em casa. Vamos agora mostrar para as pessoas? Vamos lá. Eu preparei uma arte para ficar bem didático para as pessoas. Sim. 10 razões para não usar tarja preta na hora de dormir. Pode passar o próximo. Vamos mostrar para quem está em casa, Passa para as primeiro. pessoas que estão assistindo aí o nosso programa, para que você fique atento. Tá? Então, primeiro é dependência. Dependência é sentir necessidade de usar aquela medicação para atingir aquele efeito. Então, dependência para o leigo é vício, viciou. Próximo, por favor. A gente vai mostrando para você que está em casa, para que você fique atento, para você saber quais são as razões, né? Isso. Importantes. Razão número 2, tolerância. Tolerância quer dizer a necessidade de aumentar gradativamente a dose. E aumenta porque deseja, porque quer. Não, porque precisa. A necessidade A mesmo necessidade, do corpo. para que você atinja o efeito desejado, Nossa. você precisa cada vez mais de uma dose maior daquela substância. Sim. É por isso que, por exemplo, a cocaína mata, porque ela também faz isso. Né? A pessoa conseguir atingir um efeito com X de cocaína, depois ela precisa de 2X, 4X, até que um dia ela vai morrer de overdose. É a Porque mesma ela coisa. jura, ela imagina que não está dando efeito e na verdade ela está com outros problemas. Exatamente. Né? Então, primeiro é a dependência, que é viciar, segundo é a tolerância. Precisa aumentar a dose. Terceira causa, vamos ver, terceira razão pelo qual vocês não devem usar um tarja preta.
o aumento do risco de vício em outras drogas. Olha que Nossa. interessante. Uma pessoa que tem uma tendência ao alcoolismo, que tem uma tendência ao uso de uma outra droga, o simples fato dela começar a usar medicações de tarja preta já acorda, já desperta o vício nessa outra droga. Próxima razão, por favor. Tu já imaginou que situação difícil? Razão número 4, a síndrome de abstinência. A síndrome de abstinência é quando você usa uma determinada medicação e depois você retira aquela medicação. E ela dá uma série de sintomas. Olha, Vanusa, a quantidade de sintomas. Físicos, total. Tremores, Sudorese, palpitações. Nossa, são muitas. Cefaleia, sintomas gripais. Sim, psíquicos, como a própria insônia, a pessoa está usando para dormir e depois quando ela retira, ela volta com a insônia, irritabilidade, até convulsões a pessoa pode ter. Próximo. Imagine misturando esses medicamentos juntamente com outras drogas. E com álcool, né, que as pessoas às vezes misturam. Próxima razão, um sono de má qualidade. A gente tem 5 fases do sono. O estágio 1, 2, 3 e o sono REM. As fases mais importantes são o estágio 3 e o sono REM. O que acontece com esse tipo de medicação? Elas bloqueiam as 2 fases mais importantes, o estágio 3 e o sono REM. Então a pessoa dorme, mas ela fica só no estágio 1 e o estágio 2. E não tem um sono bom, é aquele um sono de má qualidade. De má qualidade, que ela provavelmente imagina que não dormiu. Sabe aquele dia que a gente exagerou um pouquinho no álcool? Que aí no outro dia a gente acorda com aquela ressaca, ressaca de sono também? Pronto, pois o álcool ele faz a mesma coisa, ele bloqueia as fases profundas do sono e deixa a gente dormindo só superficial, estágio 1 e 2, é a mesma coisa que os tarja pretas fazem. Próximo. Aí vem o sono de má qualidade, né? Próxima razão, a perda de memória de longo prazo. Pessoas que usam tarja preta vão perder a memória de longo prazo. Então, coisas que aconteceram há algum tempo atrás, elas vão perder essa memória. Então, isso mostra com o tempo que até doenças degenerativas, como Alzheimer, vão aparecer na terceira idade. Que não era para acontecer naquela pessoa, naquela época, provavelmente porque ela passou... Porque existem pessoas que elas entram naquela fase da depressão, passam a tomar os medicamentos e algumas se dão tão bem que não voltam mais para o médico. Sim. Aí elas acham por conta própria que devem passar o resto da vida tomando os remédios. Você imagina garoto de 30, 35, 40 anos... com a memória de uma pessoa de 70, 80 anos. É isso que eu vejo no dia a dia no consultório. Próxima isso é muito complicado, porque o mal de Alzheimer não é para estar chegando em pessoas dessa idade, né? O risco de queda em idosos, isso é muito comum. A grande maioria das pessoas que usam tarja preta são idosos. E isso aumenta em muito a chance de queda. A queda é uma das maiores causas de óbito após os 60 anos. A pessoa quebra, fratura um fêmur, vai para a UTI, pega uma pneumonia. Então, isso tudo pode ter começado com tarja preta que ela está usando. E olha que coisa absurda. A pessoa geralmente tem uma causa que é tratável, que ficaria boa da insônia. De uma forma mais cômoda, ela pega o remédio do vizinho, do irmão, de uma forma de outra até pessoa. mais interessante, né? Cuidando dos problemas que ali estão, porque existe um probleminha. Sim, sim. A pessoa, às vezes, está fugindo dessa realidade. Sim, sem dúvida. Né? Fugindo dessa realidade. Próxima razão, 8. Olha, não é possível que depois disso aqui tudo as pessoas ainda vão usar, né? Piora dos roncos e a apneia do sono. Olha que a apneia do sono traz danos. Quantas pessoas já sofreram de acidente aí pelas avenidas e estradas desse mundo por causa da apneia do sono? O ronco é um ruído que a pessoa faz quando ela está dormindo. A apneia é uma interrupção completa do fluxo, como está mostrado aqui, ó. Que pode ser ela dormindo, mas pode ser também ela até numa atividade normal. Pode acontecer? Não, a apneia, existe a apneia sem ser durante o sono, mas a apneia do sono ela é restrita só durante o período mesmo do sono. Só durante o período do sono. Mas, por exemplo, nesses outros casos, pode se agravar? Pode. Para esse ponto também? Porque o que o tarja preta faz? Ele relaxa a musculatura. Então, quando ele relaxa a musculatura, a pessoa deita, geralmente com a barriga para cima, a língua cai, tampa a respiração da pessoa. Sem falar que o ronco é a terceira causa mundial de separação entre marido e esposa. Verdade. Então, e assim, é uma situação que se a mulher não gravar para o homem ouvir... Quando chega a esposa com o marido no consultório, eu já pergunto, começou a roncar quando? Quando a mulher vai junto, eu já sei o que é. Bora resolver isso daí. Próxima razão. Sedação residual durante o dia. Esses tarja pretas, geralmente, eles têm um tempo de ação maior do que a duração da noite.
Se eu quero dormir 6 horas, o ideal, se eu for usar um remédio, é que eu use um remédio que case com a duração da minha noite. Que ele atue durante 6 horas e que eu vá dormir às 6 horas. Se eu vou dormir 6, 7 horas, eu uso uma medicação que ela vai atuar por 24 horas, quando eu acordar de manhã para levar o filho na escola, para ir para a academia, para ir para o trabalho, eu ainda estou sob efeito da medicação e aí eu posso bater o carro. Olha aqui. Além disso, ainda tem a questão de você passar um dia horrível, sonolento, em situações que não deveria acontecer. Olha essas drogas. Olha o tempo de ação dessa droga. 74 horas, 3 dias de ação. Então você toma um comprimido, você fica 3 dias sob efeito. Então a maioria deles, vocês veem, tem um período de ação maior do que a duração da noite. Nesta situação, para essas pessoas que acabam dependendo desses remédios, se tornando dependentes, no caso de resolver um problema, ou até não só a questão do sono, né? Do sono daquela noite ruim, pode estar trazendo uma depressão também, né? Também. No lugar dela estar tentando curar ou tirar uma depressão dela, ela pode fazer o contrário. Pode. Um desânimo profundo, uma falta de coragem de trabalhar, de viver, por causa dessa dependência. A depressão é uma das causas principais de distúrbios do sono. Sim. Então, o tratamento de depressão não é baseado nos tarja pretas, é baseado nos antidepressivos, que é uma outra classe de medicação. Os tarja pretas, eles são medicamentos importantes, principalmente... Mas não para ser tomado da forma como a pessoa deseja, não, né? Para dormir, hoje em dia, existem opções muito mais seguras. Olha aí. Eles podem ser usados para outros distúrbios e apenas em casos muito especiais para dormir. Vamos ver a última razão. O maior risco de demência na terceira idade. Existem vários trabalhos que mostram que existe uma maior chance de desenvolvimento da doença de Alzheimer em pacientes que usam tarja preta. Então, eu fiz questão de trazer essas artes para mostrar para as pessoas... Foi maravilhoso, muito bem explicado, que talvez quem esteja agora assistindo o nosso programa e que seja dependente vai pensar 2 vezes. Eu queria ilustrar para vocês que remédios para dormir podem ser usados sob orientação médica por um curto período de tempo, 3 a 6 meses, concomitante com o tratamento da causa da doença, a doença base, para que a insônia desapareça. E que os tarja pretas não são a primeira opção. Não use o remédio que está lá na sua casa, acessível na gaveta do seu vizinho, da sua avó. Tá? Procure um especialista, investigue a causa da sua doença e use medicações para dormir apenas e única e exclusivamente sob a orientação médica. Olha, doutor, foi valiosíssimo. Todas essas informações aqui foram valiosas, importantíssimas. Eu acho que muita gente ainda não tinha visto algo tão positivo para a vida deles como foi explicado dessa forma aqui, doutor. Eu acho que essas informações, elas têm que ser levadas constantemente, inclusive para as redes sociais, para que as pessoas possam ler, para que as pessoas possam buscar e possam entender, porque isso é muito sério e ao mesmo tempo poderia ser tão fácil de se resolver. As pessoas, elas estão se automedicando. Essa é a palavra certa, doutor. E antes de tudo, procure um profissional. Sabe o que está acontecendo com a sua vida. Não espere o problema te levar para um problema maior. Sim. Eu queria aproveitar, agradecer o convite, queria deixar o meu Instagram, @SeuMédicoDoSono. Lá tem várias lives sobre o assunto. Inclusive, essas artes também estão lá, então vocês podem pegar, mandar para uma pessoa que vocês sabem que usa esse tipo de medicação para a gente espalhar essa informação, né? E ainda dá tempo, principalmente quando as pessoas ainda são jovens. O que vale é você tirar ela desta situação e levá-la para uma vida saudável. Então, assim, de repente você está se medicando para um problema que não é o problema seu. Não é seu problema, de repente é outro problema e às vezes até mais fácil de se resolver, né, doutor? Pegando o gancho das Olimpíadas que acabaram aí, o Brasil é medalha de bronze no uso desse tipo de medicação no mundo. Então nós somos o 3º lugar no mundo, então um tipo de pódio que a gente não quer, né? Verdade. Então vamos Abrir ver se a gente conscientiza a população para sair desse pódio, né? Então segue lá, Seu Médico do Sono, tem muita informação legal lá para você. Doutor, é sempre muito bom trazê-lo aqui para o programa, principalmente para a gente falar sobre esses assuntos importantes, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada a você, doutor.